Olá, queridos. Olá, queridas. Esses dias eu li uma frase que é muito interessante mesmo. A princípio parece ser uma frase banal, aquelas frases feitas, mas ela contém muita sabedoria e eu me lembrei de um fato ocorrido na minha vida ao ler essa frase. A frase é a seguinte: fé é assim, nós colocamos o pé e Deus coloca o chão. As pessoas podem falar, isso é uma coisa muito simplória. Porém, eu já contei em um outro vídeo aqui, há algum tempo atrás, essa história que aconteceu na minha vida pessoal, e eu vou me permitir contar de novo, que ilustra muito bem o que essa frase diz. Como vocês devem saber, eu tenho 5 filhos, entre eles eu tenho o Pedro, ele tem hoje 24 anos de idade. Eu tenho 3 meninas e 2 rapazes, né? O Pedro e o Caio, que tem 22 anos, e tenho Juliana com 38, Mariana com 28 e Sabrina com 24, com 26 e o Pedro com 24. Quando a mãe do Pedro estava grávida, ela fez todo o pré-natal em uma clínica, estava tudo normalzinho, estava tudo belezinha para ela ter parto normal. Quando ela entrou em trabalho de parto, e isso só acontece de madrugada, né? Não tem outra hora para acontecer, passa o dia todo, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quando chega de madrugada, 3 horas da manhã, entramos em trabalho de parto. E aí chamei o vizinho, que já estava de prontidão, pegou o carro e fomos até o hospital, onde ela iria dar à luz. Porém, ela não tinha dilatação, a dilatação dela não passava de 2, então havia necessidade de se fazer uma cesariana. E no hospital não tinha nenhum anestesista de plantão. E ela não poderia esperar. Então nós fomos aconselhados a buscar um outro hospital. E saímos na madrugada, peregrinando de hospital em hospital. E nunca podia, nunca tinha. Enfim, não tinha vaga, não poderia ser atendida ali. Fomos e já eram quase 6 horas da manhã. Ela sentindo dor naturalmente, a gente naquela angústia. Mas a fé não deixava de acontecer. Porém, a gente estava angustiado. E aí nós fomos finalmente até um hospital universitário que tem no município de Niterói. Esse hospital universitário se chama Antônio Pedro. E cheguei lá, estava muito cheio, mas muito, muito, muito cheio mesmo. Tinha gente demais no hospital para ser atendido na emergência. E o médico que nos atendeu, Dr. Marcelo, falou, olha, não há condições da sua esposa ter seu filho aqui, como o hospital está muito cheio, essa criança corre o risco de ter uma infecção e vir a morrer. E eu falei, mas nós não temos outra, aqui é o último lugar que nós procuramos. E ele na minha frente pegou o telefone dele, ligou para um outro médico e falou assim, e falou na nossa frente, Jacques, eu estou aqui com um casal amigo meu, tem vaga aí na maternidade? E alguém lá do outro lado, que era o tal do Jacques, que depois eu vi que era um outro obstetra, falou, tem. Falou, então tá bom, reserva que eu vou levar os meus amigos até aí. E ele saiu do plantão dele, nos botou dentro do carro dele e nos levou até o outro hospital, e foi lá que o Pedro nasceu. Então, queridos e queridas, isso ilustra perfeitamente. Nós estávamos colocando o pé e Deus colocou o chão. Deus foi nos direcionando até esse homem para que ele pudesse, com um gesto de muito desprendimento, de amor e caridade, arrumou uma vaga e foi lá que o Pedro nasceu, através de uma pessoa que eu nunca mais vi na minha vida. Nem esse médico, nem o outro médico, que foi o obstetra que fez a cesárea da mãe do Pedro. Então, queridos e queridas, às vezes nós recebemos ajuda de Deus e a gente nem percebe. E nesse momento Deus agiu muito na nossa vida, porque a angústia era grande. Nós já tínhamos passado por pelo menos uns 8 hospitais e maternidades e não havíamos sido atendidos. Então nós chegamos no último lugar e uma pessoa que eu jamais conheci na minha vida, que não sabia quem eu era, quem era a mãe do Pedro, quem é, nada, absolutamente nada, se prontificou e falou para o outro médico como se nos conhecesse, como se nós fôssemos muito amigos deles, e só assim que se conseguiu a vaga.
essa história minha, da minha vida pessoal, ela ilustra muito bem essa frase, né? Nós estávamos lá colocando o nosso pé, ou seja, nós estávamos em busca da solução daquele problema para que houvesse um fim que nós estávamos ansiando, que era o Pedro ter nascido. Mas ele só nasceu através da nossa fé, da nossa persistência, através da minha persistência, da persistência da Ana Paula, que é a mãe do Pedro, do motorista, o Mazinho, que estava conosco, e ele infelizmente já não está mais entre nós, ele já é falecido, e ele foi muito carinhoso, muito atencioso, foi uma pessoa bem resignada, que ele acordou de madrugada e botou no carro e andou a madrugada toda, e foi uma pessoa muito legal. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com ele, com esse médico, com o outro médico, enfim, mas nós estávamos colocando o nosso pé, e Deus colocou o chão na hora certa para que nós pudéssemos obter aquilo que nós estávamos buscando, para que o Pedro pudesse ter nascido. E hoje ele estaria um rapagão de 24 anos, grandalhão igual o pai, e teimosão igual o pai também. Então, queridos e queridas, eu espero de verdade que essa história da minha vida pessoal possa servir de exemplo para essa frase, e também de resiliência e resistência para todos aqueles que assistirem esse vídeo, porque às vezes na vida, quando tudo parece que vai dar errado, é nesse momento que Deus age na nossa vida e faz com que tudo dê certo. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.